do povo, de um povo santo e pecador por Deus amado. Olá, gente, estamos chegando para mais um encontro bíblico. Esse, na segunda bíblica, é o número 8, estudando o livro do profeta Ezequiel. Fizemos uma pesquisa no último encontro, mandando pelo formulário, as pessoas estão participando do curso, se estão gostando, se estão entendendo, se estão conseguindo acompanhar. 75% dizendo que está fácil, que está entendendo, e mais uns 10% dizendo que está achando difícil, mas estão perseverando, graças a Deus. Vamos começar juntos? Está com a sua Bíblia na mão? Bíblia na mão, seu caderninho para tomar nota, e sempre faça a tarefa que é para poder garantir que a gente, durante a semana, também retome esses temas, para a gente não ficar para trás. Vamos começar bem, pedindo as luzes do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. O estudo de hoje será Ezequiel no capítulo 7, mas é claro, vamos dar uma olhadinha no capítulo 6, que foi o capítulo que estudamos na vez passada. Entendendo, digamos, a dinâmica do livro, a gente vai fácil, né? Estamos entendendo. O livro foi escrito no exílio, o povo estava na Babilônia, havia sido a sua terra, Israel ou Judá, a sua capital, Jerusalém, tinham sido destruídas, uma parte do povo tinha ficado lá. Nesse momento em que Ezequiel está falando, dizendo a palavra de Deus com as suas visões, com as suas mímicas e com as suas palavras, ele está possivelmente no exílio, na terra da Babilônia, na primeira deportação, com um grupo grande de exilados. Mas a terra de Israel continuou funcionando, tá? Os reis estão por lá, e as coisas estão acontecendo, e o profeta está avisando que as coisas não vão terminar bem. Bom, vamos ver como é que foi a tarefa que você fez nessa semana. Foram 2 perguntinhas fáceis, a tarefa de casa número 7. Ler Ezequiel capítulo 6 e marcar qual é a resposta certa. Vamos dar uma olhadinha se está tudo certo. Está escrito em Ezequiel 6, versículo 3, Montes do Senhor, ouvi a palavra do Senhor Deus. É uma expressão que ocorre no livro do profeta Ezequiel, Montes do Senhor. Pelo menos 15 vezes tem nesse livro. E eu pergunto, isso é uma forma de falar assim, Montes do Senhor? É como o povo não queria escutar, o profeta devia pregar para os montes? Seria isso? Como Santo Antônio foi pregar, o povo não quis, ele foi pregar no lago e os peixes ficaram escutando a pregação de Santo Antônio. Ou será que montes aqui representam o povo de Deus que habitava aquela terra? Vamos ver qual é a resposta certa. Pronto, a resposta número 2. Montes representam aqui o povo de Deus que habita aquela terra. Representa a terra de Israel. Já explico um pouco melhor isso a vocês. Mas montes aqui é uma forma de falar ao povo que habitava aquela terra. A segunda pergunta foi essa, onde quer que habiteis, Ezequiel 6, versículo 6, onde quer que habiteis, onde quer que vocês morem, as cidades virarão ruínas, santo Deus, e os lugares altos serão devastados, de modo que os altares fiquem desertos e desolados. Os ídolos sejam quebrados e removidos, os altares de incenso arrasados e desfeitas as vossas obras. Como entender isso? Uma possibilidade. Os lugares altos eram lugares de culto pagão, com altares para oferecimento de sacrifício de animais em honra de ídolos, falsos deuses. Ou
Os lugares altos eram lugares de oração do povo de Deus, onde faziam suas festas religiosas segundo a lei de Moisés. Vamos ver então qual é a resposta certa. A primeira, os lugares altos, pega bem essa explicação, os lugares altos eram lugares de culto pagão. Os pagãos faziam nos lugares altos um altar, ponham os seus ídolos, que eram imagens de bichos, essas coisas assim, que eles adoravam como deuses, sacrificavam animais, faziam seus cultos lá, faziam sacrifícios, ofereciam incenso. Então o profeta está dizendo que nessa destruição, onde quer que vocês morem, as cidades vão virar ruínas e os lugares altos que estão em relação com essas cidades vão ser devastados, os altares destruídos, os ídolos quebrados, os altares de incenso arrasados, né? Quebrados, e desfeitas as vossas obras, esses trabalhos, não é? As obras essas edificações que eles faziam, né, dos altares. Acontece que o povo de Deus também andou fazendo isso, fazia também isso, nos lugares altos fazia esses cultos a outros deuses. Tarefa corrigida, vamos então ao nosso assunto de hoje. Eu queria retomar com vocês nesse capítulo 6, primeiro uma explicação sobre esse montes de Israel que ocorre no versículo 3, mas muitas vezes, né, o profeta deve voltar-se para os montes e dizer a palavra de Deus aos montes. Por quê? Né? Estamos entendendo. É a terra habitada pelo povo, né, onde nós moramos, nós também somos responsáveis pela natureza, pelo ambiente que nós estamos. Basta ver hoje a situação de degradação da natureza, né, que está provocando esses eventos extremos, né, essas calamidades, por causa da destruição que fazemos da própria natureza. Então a terra também tem a ver conosco. Então o profeta recebeu essa ordem, você vai dizer: montes de Israel, ouçam a palavra do Senhor Deus. Assim fala o Senhor Deus para montes e colinas, córregos e vales. Eis-me aqui para trazer a espada contra vocês e destruir os lugares altos de vocês. Então esses montes aqui é a terra toda, né? A terra com o seu povo. As cidades, os lugares altos, tudo vai ser destruído. Uma forma de falar ao povo de Deus, essa história de montes, perfeitamente. A palavra monte, assim, montes de Israel, com essa representação ocorre 15 vezes nesse livro do profeta Ezequiel. Vamos dar uma olhadinha nos versículos 8 a 10 para entender melhor esses versículos aqui do capítulo 6. Dá uma olhadinha aqui. A gente lê: mas deixarei alguns de vós, sobreviventes da espada, no meio das nações, quando fordes espalhados nos vários países. Então vossos sobreviventes se recordarão de mim entre as nações, no meio das quais serão deportados, porque eu quebrarei seu coração infiel, que se afastou de mim, e os seus olhos que se prostituíram com seus ídolos. Terão desgosto de si mesmos pelas iniquidades cometidas e por todas as suas abominações. Saberão que eu sou Javé e que não foi em vão que ameacei fazer-lhes o mal. Veja bem esses versículos 9 e 10, né? 8 a 10. Quando fala, eu quebrarei seu coração infiel, o tema da infidelidade, e o coração infiel que se afastou de mim, e seus olhos que se prostituíram com seus ídolos. Olha o tema aqui da infidelidade, e vocês vão entender rapidamente e vão entender outros trechos da Escritura. O povo de Deus está entendido assim, fez aliança com Deus, não é isso? Deus fez aliança com Abraão, tal, com o seu patriarca, mas formalmente quando o povo de Israel saiu, os hebreus, não era ainda Israel, os hebreus saíram do Egito e estando no deserto, pararam no monte nos pés do Monte Sinai. Moisés subiu, recebeu a lei, desceu e celebraram a aliança com Deus, fizeram uma aliança com Deus. Nós somos o povo de Deus, não temos outro Deus, não queremos conversa com outro Deus. O Deus que nos tirou do Egito, o Deus que nos criou é Javé. A Ele nós somente serviremos. E da parte de Deus é o Deus do povo.
e o povo é o povo de Deus. Isso é uma aliança, isso é um casamento, né? A aliança é um contrato de casamento entre Deus e o seu povo. E os profetas sempre entenderam que essa mútua pertença de Deus e o seu povo é como um casamento. E sempre veem que Deus é sempre fiel. Às vezes fica bravo, mas é sempre fiel. E a comunidade de Israel, como noiva, como esposa, tem sido, em muitos momentos da história, foi em muitos momentos da história infiel. O tema da infidelidade. Jesus veio para renovar essa aliança. Quando tomou a ceia, se lembra? Você pegou o cálice, este é o meu sangue derramado, o sangue da nova e eterna aliança. É o tema da aliança, de Deus com a gente, sermos essa mútua pertença, esse contrato que é a lei. O contrato é a lei. Por isso nós fazemos isso, porque Deus é o nosso Deus, nos deu essa lei. Aqui está o profeta então reclamando que o povo de Deus, que agora está em parte exilado, e outra parte está no país, mas parece que as coisas lá vão piorar, não é? Vão ficar ruins para o lado deles, os que ficaram. Está dizendo o profeta, dizendo em nome de Deus, vocês foram infiéis. Então repare essas palavras. Porque eu quebrarei seu coração infiel. Coração da esposa que se desviou do seu esposo. E seus olhos que se prostituíram com os seus ídolos. Os seus olhos que também se prostituíram com os seus ídolos. Foram infiéis, arrumando outros maridos, outros amantes. Esse é um tema, essa é uma forma de falar do pecado do povo de Israel. O pecado não é só meu e seu, é nosso, é coletivo também, é comunitário, é da nação, não é? Do povo de Deus que está em aliança, é da igreja. Vejam aquela história do Evangelho contado em São João sobre a mulher adúltera. Jesus está falando aos discípulos, chega um grupo, fariseus ligados à lei, trazem a mulher adúltera e jogam no meio da conversa ali e querem saber de Jesus se é para cumprir a lei ou não. Ela foi pega em adultério, então deve ser apedrejada, assim manda a lei. Então pergunta a Jesus, é para apedrejar ou não? Querendo pôr Jesus em dificuldade diante do povo. Jesus não respondeu. Jesus se curvou e começou a escrever com o dedo no chão. Interessante isso, né? E eles ficaram quietos, depois cobraram, vai resolver ou não vai? Jesus disse que quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. E um a um foram embora. E ele perguntou à mulher, ninguém te condenou? Ninguém, Senhor. Então vai e não peques mais. Olha se essa cena você compreender, que essa cena pode também estar representando a própria comunidade de Israel que está em falta com Deus, que quebrou a aliança, que se prostituiu com ídolos, com outros projetos, com outros maridos, com outros senhores. E essa mulher precisa ser apedrejada segundo a lei, destruída, aniquilada. Mas os homens ali estão achando que é a mulher que é a culpada. E Jesus está escrevendo no chão. O que é que Jesus escreveu? Ninguém sabe. Mas ficamos sabendo que quem escreveu com o dedo a própria lei foi Deus, no Monte Sinai. No Monte Sinai, Deus escreveu a lei em tábuas de pedra com o seu próprio dedo, assim diz o texto, é um modo de dizer, é claro, né? Com o seu próprio dedo, quer dizer, a lei saiu dele, é dele, e entregou a Moisés as tábuas escritas. Então Jesus está recordando a lei, a aliança, recordando a aliança. Eu não vim para destruir vocês, vim para renovar a aliança, para restaurar a aliança. Ele nos trouxe a reconciliação, ele nos trouxe o perdão, não a destruição. Você entendeu? Jesus, nessa cena, está, digamos, quase essa imagem da prostituição, do adultério. Israel continua sendo pecadora, adúltera, porque se liga aos ídolos, aos interesses de outros deuses, a outros
senhores, né, que não é o Senhor Javé, que lhe deu um projeto de fraternidade, de liberdade, está sempre falhando a fraternidade. Bom, essa mulher pecadora, Jesus veio para restaurar, para se reencontrar, para perdoar, para refazer a aliança. E eles querem que Jesus continue a destruição, né? Jesus está recordando a lei, a aliança melhor, né? A criança foi feita com Deus, com a lei no Monte Sinai. Perfeitamente, vocês estão sabidos. Vamos dar uma olhadinha no capítulo 7º, que é a nossa conversa de hoje, mais especificamente para a gente adiantar a coisa, né? Vou começar lendo com vocês os versículos 1 a 5. Vamos ler com calma. Se tiver sua Bíblia, você vai nela, tá certo? Tem alguma diferença, porque as traduções variam um pouco, mas é a mesma coisa. Ou senão você acompanha, se você puder ver esse negócio na sua televisão, é melhor ainda, né? O YouTube na televisão, ou senão vira assim o seu celular e você vê melhor, não é? Vê melhor, com o seu celular viradinho. 1 a 5. Foi-me dirigida esta palavra de Javé. Agora, filho do homem, dize, assim fala o Senhor Javé ao país de Israel. Veja só, agora não é só a uma pessoa, falando a uma nação, falando a um povo. Foi-me dirigida esta palavra de Javé. Javé é a palavra com que se chama Deus no Antigo Testamento. Essa palavra de Javé. A palavra foi essa. Agora, filho do homem, dize, assim fala o Senhor Javé ao país de Israel. O que é que Deus quer dizer ao país de Israel? O fim. O fim. Chega o fim para os 4 cantos do país. Crê em Deus, Pai. Chega o fim para os 4 cantos do país. É agora o fim para ti. Mandarei contra ti minha ira para julgar-te sobre tuas obras e pedir-te conta de tuas abominações. Não terei para ti um olhar de piedade, não te pouparei. Ao contrário, eu te considerarei responsável por tua conduta, estarão no meio de ti as tuas abominações. Saberás então que eu sou Javé. Assim fala o Senhor Javé, um mal depois do outro está chegando. Entendeu? É simples. Está dizendo àquela terra, àquele povo que andou tão longe dos caminhos de Deus, que chegou o fim. Que o fim está próximo, o fim deles, a destruição deles. É isso que está dizendo aqui. Chega o fim para os 4 cantos do país. Essa expressão. O que são os 4 cantos? É porque o mundo tem 4 cantos, né? Tem 4 direções, os pontos cardeais, não é assim? Norte, sul, leste e oeste, quando você estiver. Norte, sul, leste e oeste. Cobre todos os pontos, os cantos. E nós dizemos na prática assim, mas não encontrei essa coisa, já procurei dos 4 cantos, não encontrei. Quer dizer, procurei em todo canto, não é isso? Então está dizendo aqui, chega o fim para os 4 cantos do país, quer dizer, para o país inteiro, chegou o fim, a destruição. É agora o fim para ti, mandarei contra ti a minha ira para julgar-te sobre as tuas obras, pedir-te conta de tuas abominações. Veja bem, para julgar e para pedir conta. Não vai ter piedade, não vai poupar, vai ser uma grande destruição. Claro que nós estamos... talvez muita coisa dessa foi escrita depois que aconteceu. As pessoas, o que é que as pessoas estão pensando? As pessoas estão no exílio, o profeta está ajudando a esse povo a pensar, a refletir. Gente, a destruição que já aconteceu conosco, essa derrocada, o rei está aqui exilado, os sacerdotes, os escribas, os comerciantes, os militares, as pessoas de influência, todo mundo está exilado, não está mais no país. Olha que desgraça nos aconteceu, estamos aqui. E o povo que ficou lá, a situação deles vai ficar muito pior. E sabe por quê? Porque nós somos culpados. Porque nós cavamos o nosso próprio buraco.
nós estamos sendo julgados por Deus e punidos por nossas obras. É isso que o profeta está ajudando a pensar. Tivemos a pandemia e podemos ter outras, não é verdade? O que faz o profeta, a pessoa que ajuda as pessoas a pensar, a interpretar as coisas em nome de Deus? Dizer, gente, olha o que está acontecendo. O Brasil perdeu 600 mil pessoas, 60 mil mortes, e nem dá nem para imaginar quantas pessoas são. Culpa nossa, de toda a humanidade, porque não estamos cuidando bem do planeta, porque estamos destruindo, porque estamos poluindo, porque estamos criando uma camada de efeito estufa, está aquecendo o planeta, o aquecimento. E é possível que vírus como esses existam muitos, porque estavam com o descongelamento das geleiras, quantas coisas vão acontecendo, né? Bom, quer dizer, o profeta deve ajudar as pessoas a entenderem os acontecimentos, a responsabilidade que temos cada um, pessoal, e a responsabilidade coletiva sobre as coisas. Está entendendo isso? É o papel do profeta. E quando a gente está com raiva, a gente diz um bocado de coisa, né? Parece que as pessoas exprimem, não é, a experiência do povo da Bíblia, eles exprimem como Deus, que Deus seja assim, é que Deus, segundo a compreensão deles, que eles conseguiam compreender Deus, era isso aqui. Não é? Mas em Jesus apareceu um Deus mais amoroso, não é? Mas Deus aqui está meio brabo. Vamos para os versículos 10 a 13. Veja na sua Bíblia, 10 a 13. Seguindo essa versão, que é da Bíblia da editora Santuário. Eis o dia, ele o que chega. Chegou a tua vez. A injustiça floresce. O orgulho se expande. A violência se ergue com cetro de iniquidade. Não resta nenhum deles, ninguém dessa multidão, nada de suas riquezas. Nem haverá luto por eles. É chegado o tempo, está próximo o dia. Quem comprou, não se alegre. Quem vendeu, não se lamente, porque uma ira ardente ameaça toda a multidão deles. Quem vendeu, não voltará a possuir o que vendeu, mesmo se permanecer em vida. Porque a visão refere-se a toda a sua multidão e não será revogada, e ninguém poderá preservar sua existência vivendo na iniquidade. Vamos entender isso aqui. O profeta está avisando em nome de Deus que está chegando o dia dos finalmentes do juízo de Deus. É o que o profeta Amós chama de o dia de Javé. Está chegando o dia de Javé, que é o dia do julgamento sobre as nossas obras, sobre as obras daquele povo, e de punição. Então ele começou a elencar aqui coisas importantes. Quais são os pecados do povo? Olha como apareceu aqui. Olha como apareceu aqui, ó. Injustiça. Você viu aí? A injustiça floresce. O orgulho se expande. A violência se ergue com cetro de iniquidade. Sério, que está no comando, está no governo, né? Está na direção. A violência se ergue com cetro de iniquidade. Não resta nenhum dessa multidão, nada de suas riquezas, não haverá nem luto por eles. Quer dizer, já está fazendo uma lista das maldades, das manifestações do pecado no meio do povo. Aqui claramente a injustiça, o orgulho, a violência. É chegado o tempo, está próximo o dia, quem comprou não se alegre. Você lembra uma passagem no Evangelho em que Jesus diz uma coisa parecida? Quem saiu de casa não volte mais. Lembra disso? Está em Mateus 24, olha só. Já não é mais Ezequiel, século VI, dizendo vai chegar, quem vendeu não vendeu mais. Tá. Olha aqui, Jesus, lá no século I, capítulo 24, falando da grande tribulação de Jerusalém. Jesus. Os que estiverem na Judéia, fujam para as montanhas. Jesus falou isso? Falou. E aquele que estiver no campo, não volte atrás para apanhar sua veste. Ai daquelas que estiverem grávidas, estiverem amamentando naqueles dias.
Pedi que a vossa fuga não aconteça no inverno ou no sábado, porque naquele tempo haverá grande tribulação, tal como não houve desde o princípio do mundo até agora, nem tornará a haver mais. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma vida se salvaria. Mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Olha, essa fala de Jesus é uma fala profética, apocalíptica, igual a de Ezequiel, e dizendo: os que estiverem na Judéia, fujam para as montanhas, aquele que estiver no terraço não desça para apanhar as coisas da casa, que estiver no campo não volte para apanhar a veste, ai de quem estiver grávida, estiver amamentando. Que desgrameira é essa, gente? Jesus começa falando do profeta Daniel, que fala do templo. Jesus está no discurso escatológico, falando a respeito do templo, a respeito de Jerusalém, e alertando sobre o que vai acontecer por causa do pecado do povo. O que aconteceu depois de Jesus? Ano 30, 33, Jesus foi morto na cruz. Ano 70, 40 anos depois, aconteceu uma coisa grave no país. O que foi? Em 70, depois de muitas complicações internas, as legiões, 4 legiões romanas, comandadas por Tito, invadiram a cidade, sitiaram Jerusalém. Sitiaram Jerusalém, cercaram Jerusalém. Quando se cerca esse povo antigo, e agora também se cerca uma cidade que tinha uma muralha, os que estão dentro não saem, não podem sair. E se demorar muito, eles morrem de fome. Se cortarem a água, morrem de sede e de doença, não é verdade? Os que ficam fora morrem pela espada, os soldados pegam, não é? Ou se houver qualquer escaramuça ou qualquer pequeno exército, é desmantelado. Jesus está falando da destruição de Jerusalém e alertando, como os outros profetas, quem estiver dentro não saia, quem estiver fora não entre. Vê se você entende agora essa palavra de Jesus. Os que estiverem na Judéia, fujam para as montanhas. Judéia, onde tem a capital, Jerusalém. Quem estiver no terraço, não desça para apanhar as coisas da casa. Quer dizer, é um momento, é uma tragédia, uma tribulação grande. Estou dizendo a vocês que esse jeito de falar do profeta Ezequiel, depois do profeta Daniel, do Apocalipse, esse jeito apocalíptico, também Jesus utilizou nas suas palavras, especialmente quando se falou, se dirigindo a Jerusalém, que seria destruída. Ele viu Jerusalém quando vinha naquela visita, né, da Páscoa, e ao avistar Jerusalém, ele disse: Jerusalém, Jerusalém, que matas e apedrejas os profetas. E começou a chorar, porque não reconheceste o dia em que foste visitada. Puxa vida. Deu para entender mais ou menos, né? O profeta está falando sobre a destruição que seria em Jerusalém. Vamos ver os versículos 15 e 16. Fora a espada, dentro a peste e a fome. Quem está no campo morrerá pela espada. Quem está na cidade será consumido pela fome e pela peste. Quem deles puder fugir e salvar-se sobre os montes, gemerá como as pombas dos vales, cada qual por sua iniquidade. Você pegou mais ou menos, não é? Foi quase o que Jesus te falou, não é? Fora a espada, quer dizer, a cidade vai ser sitiada. Ali não foi mais as legiões romanas do ano 70 depois de Cristo, foram as forças, os exércitos babilônicos do século VI antes de Cristo, a mesma cena. Fora a espada, quer dizer, o cerco que vai ser feito à cidade de Jerusalém, que está cercada de muros também naquele tempo, os que estiverem fora vão morrer, porque os soldados estão lá de fora, com a espada, é a guerra. Os que estiverem dentro vão morrer ou vão enfrentar peste, é doença, não é? Doença que se dissemina, endemia, e fome. Falta comida, falta água. Quem está no campo vai morrer pela espada, quem está na cidade vai ser consumido pela fome e pela peste. Quem puder fugir vai pelos montes, vai gemer como as pombas. As pombas não fazem uma grunhidinha, não é? Já viram pomba o que faz? Ficam lá em cima das casas, ficam a noite toda, ficam se
gemendo, vão gemer como as pombas dos vales, diz aqui. De que o profeta está falando? Desse sofrimento que vai vir quando os exércitos babilônios cercarem a cidade de Jerusalém. Vamos ver os versículos agora, vimos 15 e 16, não foi? 26 e 27, bem no finalzinho desse texto do Evangelho de hoje. Dá uma olhadinha nele. Virá um desastre depois do outro, más notícias, uma depois da outra. Aos profetas pedirão respostas, aos sacerdotes faltará a doutrina e aos anciãos o conselho. O rei estará de luto, o príncipe revestido de desolação, e tremerão as mãos do povo do país. Eu os tratarei segundo a sua conduta e os julgarei segundo os seus juízos. Assim saberão que eu sou Javé. Estão pegando mais ou menos? O profeta está anunciando a desgraça naquele momento. Há momentos de tribulação, não é a vida toda, mas há momentos de tribulação por causa de nossos pecados, por causa de nossas escolhas, não é? Há momentos de turbulência, de provação, de sofrimento, e o profeta está anunciando e fazendo o povo que está no exílio pensar, e o povo também que está na terra, depois lendo os textos, toda essa desgraça aconteceu. Tudo isso aconteceu porque nós somos culpados. Deus nos julgou, viu nossos erros e nos puniu. Virá um desastre. O povo está desorientado. Vai ao profeta pedindo uma resposta. O profeta não tem o que dizer. Vai aos sacerdotes e o sacerdote lhe falta ensinamento, a doutrina. Vai aos anciãos, que eram aqueles que dão o conselho, que orientam, e eles não têm o que dizer, ou nem, não existem. O próprio rei está de luto, o príncipe está revestido de desolação, o povo treme as mãos, quer dizer, com medo, está todo mundo com medo. O quadro é desastroso. Que coisa! Ai, gente. Vamos enfrentar o profeta Ezequiel, que falou num momento tão difícil da vida do povo, né? E o povo estava, o país destruído, o povo no exílio, e precisava ajudar o povo a pensar por que isso nos aconteceu e nós não somos o povo de Deus, e Deus não estava no seu templo nos sustentando. O nosso pecado, a nossa maldade, a nossa injustiça, a violência, a corrupção, a idolatria. Hora de cantar, não é? O que a gente vai cantar hoje? O maestro está ali? Vamos cantar Pai, como é tão bom te escutar. Porque ele disse uma palavra que é do Salmo 118. A palavra de Deus é a verdade. Sua lei, a liberdade. Então canta com a gente. Pai, como é tão bom te escutar, mas obedecer-te vale mais. Firma nossa fé, traz esperança, no compromisso da justiça se traduz a palavra de Deus, é a verdade, e a lei do Senhor é a liberdade. A palavra de Deus é a verdade, e a lei do Senhor é a liberdade. Pai, como é tão bom te escutar, mas obedecer-te vale mais. Firma nossa fé, traz esperança, no compromisso da justiça se traduz a palavra de Deus, é a verdade, e a lei do Senhor
liberdade. A palavra de Deus é a verdade, e a lei do Senhor é a liberdade. A palavra de Deus é a verdade, e a lei do Senhor é a liberdade. É o Salmo 118. Bom, vamos tomar nota de algumas coisas. Se você puder tomar nota no seu caderno, depois você assiste com calma, anota alguma coisa, é importante. Mas é uma espécie de síntese do dia de hoje. A idolatria é vista como adultério, prostituição. Idolatria é adorar um Deus falso. Isso porque como falta é uma falta contra a aliança, é uma infidelidade à aliança, é visto como uma infidelidade, como se fosse o casamento, o adultério. A idolatria é vista como adultério, prostituição. O povo estava em aliança com Deus. Ao se voltar para ídolos de outros povos, trocam Deus e seu projeto por falsos deuses e projetos contrários ao plano de Deus. No Novo Testamento, nós vemos a cena da mulher adúltera. Ela pode estar representando o próprio povo em sua infidelidade a Deus e ao seu projeto de fraternidade e liberdade. O dia de Javé é o anúncio do juízo de Deus sobre o mau comportamento do seu povo e a punição por suas faltas. O dia de Javé é um dia de grande provação. Esse é um tema que ecoa em muitas páginas da Escritura. O dia de Javé, o dia da grande tribulação, que é a consequência dos nossos atos, né? Perguntamos recentemente se Deus castigava, e muita gente diz, castiga, mas eu disseram, não, isso é consequência dos nossos atos, né? O mau comportamento do povo está descrito como injustiça, insolência, violência, assassinatos, idolatria. Não se trata apenas só porque o povo ia por lugares altos e fazia culto a outros deuses, ou até como o profeta Daniel falou, no próprio templo alguém fazia um culto a outros deuses, no próprio templo de Israel. Então o mau comportamento é todos os pecados que esse povo está cometendo. A punição está anunciada como cerco da cidade santa, espada, peste e fome. Nós sempre, em oração, pedimos a São Sebastião que nos livre da peste, da fome e da guerra. A espada é a guerra, não é? Esse trio mortal, não é? Está descrito no livro de Ezequiel. Então, a punição é o cerco da cidade com a fome, a peste, a espada, a inutilidade do dinheiro deles. Você tem ouro, mas não serve mais para nada, sua prata pode jogar no meio da rua que não vale nada, não vai comprar nada, não tem o que comprar. A profanação do templo pelos pagãos, desastre, ausência de lideranças, profetas, sacerdotes, anciãos desorientados, medo, luto, deportação. Isso tudo é a punição contra aquele povo naquele momento. Somos no século VI a.C. Bom, foi assim a nossa... Vamos para a tarefa da semana? Nossa, já tem tarefa essa semana? Vamos lá. E antes da tarefa da semana, vamos ver esse depoimento de uma pessoa que nos mandou com muito carinho. Boa noite, Padre João Carlos. Aqui é Zuleide, do Juazeiro do Norte, Ceará. Venho aqui dar o meu testemunho sobre a segunda bíblica. É uma experiência ímpar, que eu acho que o meu sentimento vai ao encontro de todos aqueles que estão participando da segunda bíblica. Padre João Carlos, com a sua sábia maneira de transmitir de forma leve, carismática e iluminada, ele nos estimula a nos aprofundar no conhecimento da palavra, sobretudo do profeta Ezequiel, que é uma leitura assim rebuscada, que usa muitas figuras de linguagem, que usa metáforas, e quando ele nos explica, tudo parece mais simples. E isso nos estimula, como eu falei, a
conhecer outros profetas, a estudar outros capítulos da Bíblia. E aí eu quero agradecer esse momento ímpar, esse momento singular, essa forma tão assim iluminada que o Padre João Carlos nos transmite os ensinamentos bíblicos. Quero agradecer em nome de todos, porque eu creio que o meu sentimento é comum a todos esses que estão participando. E quando eu não tenho a oportunidade de ouvir no dia, na hora, ao vivo, na segunda bíblica, eu, no dia seguinte, faço o meu estudo e repito, faço meus exercícios e tudo fica mais fácil. Muito obrigada, Padre João Carlos, por essa oportunidade ímpar e agradeço a Deus por ter o Senhor nos ensinando, nos familiarizando com a palavra de Deus. Tudo de bom para todos que estão participando deste momento singular de nossas vidas. Boa noite. Muito obrigado, Zuleide. Bela mensagem, belo testemunho. Quer dizer que está valendo a pena mesmo para ela e para você também, esse esforço que nós vamos fazendo juntos de estudar a palavra de Deus. Vamos dar uma olhadinha na tarefa da semana. Você se esforça essa semana para responder essa pergunta. Leia Ezequiel capítulo 7, leia com calma, foi isso que nós explicamos hoje. Não deixe para ler muito depois você esquece, né? Leia logo amanhã e tal. E você vai me explicar essa passagem, Ezequiel 7, 8. Vou julgar-te segundo os teus caminhos e punir-te por todas as tuas abominações. Vou julgar-te, está falando com o povo, né? Falando com o povo lá, o povo de Deus. Vou julgar-te segundo os teus caminhos e punir-te por todas as tuas abominações. Quero ver a explicação de vocês. Depois eu mando também um formulário e vocês põem no formulário a resposta. Assim a gente pode conferir melhor, tá certo? Olha, você pode se inscrever. Escrever é uma coisa muito simples, é colocar o nome e a sua cidade e você tem acesso ao grupo do WhatsApp onde a gente põe o resumo da lição, essas projeções que a gente faz aqui, a tarefa do dia, a música, esses conteúdos para você se divertir durante a semana, tá certo? Para fazer isso é simples, você vai no nosso WhatsApp 8132249284. Esse é o WhatsApp para você ir lá, apertar em Segunda Bíblica, se inscrever e ver que tem acesso ao grupo para você fazer parte com a gente. Eu queria agora fazer um convite para você. Nesse ano ainda nós vamos a uma viagem na Itália. Vai ser um momento muito especial. Nós vamos visitar Assis, Roma e Turim. Nós vamos nos passos de São Francisco de Assis e de São João Bosco. Vai ser uma viagem maravilhosa. Nós temos mais algumas vagas. Ampliamos o grupo para você também poder participar. Dá uma olhadinha no convite. Imagine onde você vai estar de 13 a 22 de outubro de 2024. Claro, você vai estar conosco na peregrinação na Itália, visitando os lugares de São Francisco de Assis, os lugares de Dom Bosco. Eu vou estar junto com você em Roma, em Assis, em Turim, em Milão. Peregrinação Salesiana 2024. Faça contato com a gente pelo WhatsApp 819-9964-4899. É uma viagem maravilhosa. O WhatsApp para você fazer contato agora é esse 819-9964-4899. Deixa eu repetir, 819-9964-4899. Esse é o contato para você se informar sobre a viagem. Diga, eu estou interessado e queria saber mais. Pronto, vamos falar com você, para você resolver ir viajar com a gente no mês de outubro desse ano, visitando Assis,
Roma, e vamos ver o Papa, vamos ver São Francisco de Assis e São João Bosco. Bom, uma boa semana para todos. Segunda-feira a gente se vê. Tudo certo? Até segunda-feira que vem, se Deus quiser. É voz de Deus, é fé do povo, de um povo santo e pecador por Deus amado.